Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o Salmo de número 2, o Salmo do Messias, o Príncipe, um belíssimo salmo que, no seu primeiro versículo, apresenta um questionamento. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. A palavra de Deus apresenta uma verdade. Apresenta uma verdade em relação ao ser humano. Uma verdade triste. Uma verdade triste é a de que o ser humano, muitas vezes, deliberadamente se rebela contra Deus, se revolta contra Deus. Conhecendo o Todo-Poderoso, conhecendo parcialmente o Todo-Poderoso, ou não conhecendo o Todo-Poderoso, muitas vezes a humanidade se rebela contra o seu Senhor, contra o seu Criador. E mesmo entre aqueles que não se apresentam como tais, muitas vezes há uma enorme resistência em submeterem-se à vontade do Altíssimo e Eterno Deus, como se a vontade de Deus pudesse ser relativizada em relação à vida de algumas pessoas que se consideram especiais, algumas pessoas que se consideram diferentes das demais. Nisso nós temos também não só os gentios, que se rebelam contra a vontade de Deus, contra a autoridade de Deus ou a soberania de Deus. Nós temos também os povos da terra. Temos na história de Israel este triste fato, né? O povo de Deus, a nação judaica, que em várias vezes, teve grandes dificuldades em permanecer fiel àquilo que Deus estabeleceu para eles. Mas nós temos também a igreja, as igrejas de Cristo Jesus também, tristemente, se enquadram nessa posição, nessa realidade. É uma rebeldia, uma rebelião ou uma insurreição, uma tentativa de fazer prevalecer a sua própria vontade contra a vontade soberana do eterno Deus. Tenha sido essa uma vontade revelada através da palavra, através dos profetas, através das escrituras ou através da própria natureza. Há uma série de decretos estabelecidos por Deus através da própria criação. E muitas vezes o ser humano se dispõe a não se submeter, a não obedecer, a rebelar-se, tentar criar legislações paralelas que justifiquem o pecado. Lembrando sempre que um dos lugares ainda que se pode falar essa palavra é no Brasil. Já existem lugares no mundo que essa palavra foi barrada, está sendo banida. Dizem que não é uma palavra boa, ela não faz bem para a autoestima dos adultos, dos jovens, dos homens, das mulheres. Essa é uma palavra que tentam erradicar dos seus idiomas. Não se pode dizer que o ser humano é pecador. Não se pode dizer que o ser humano não está vivendo à altura de tudo aquilo que Deus graciosamente estabeleceu e capacitou a humanidade para que pudesse viver. Ah, por que nós não vivemos no paraíso? Porque nós desistimos do paraíso. Por que nós não vivemos em paz? Porque nós desistimos da paz. Essa é a triste realidade, essa é a triste verdade. Não que ela seja uma verdade absoluta que atinge toda a humanidade, mas atinge principalmente os soberanos, os reis, os dominadores deste mundo, os dominadores deste século. Homens, estamos falando de homens, não estamos falando de entidades imateriais, estamos falando de seres humanos que, na sua arrogância, na sua cobiça, na sua maldade, se rebelam contra a vontade de Deus. Nisso, o próprio salmista apresenta uma resposta. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor, em hebraico, significa Adonai. É uma palavra que também tem a conotação de minhas moradas, ou meus sustentáculos, ou meus pilares. Deus é aquele que sustenta a sua criação, Deus é aquele que sustenta o fiel. Ri-se aquele que habita nos céus. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Vale a pena confiar em Deus? Vale a pena confiar em Deus. Estamos lendo aqui os tesouros de Davi, né? É um resumo do material publicado por Charles Spurgeon. A mim
pertence a vingança. A Deus pertence a vingança. A Deus pertence o juízo. A execução da perfeita justiça cabe ao Todo-Poderoso Deus. Não é responsabilidade do cristão, não é responsabilidade do fiel a Deus travar uma cruzada contra o ímpio. Não é responsabilidade do cristão travar batalhas inúteis e desnecessárias contra aqueles que maldizem, contra aqueles que praguejam, contra aqueles que se rebelam contra o Todo-Poderoso Deus. A responsabilidade do cristão, a responsabilidade do fiel é viver em obediência a Deus, em contraste com aqueles que se rebelam. Ah, mas nós precisamos fazê-los calar. Nós devemos tomar cuidado para que, no suposto zelo, não venhamos a cair nas mesmas armadilhas que os outros caíram. E, olhando ao nosso redor, à nossa volta, não são poucos os que se deixaram contaminar, não são poucos os que se deixaram levar pela mesma linguagem de violência, de ódio, de revolta, de ira, e acabaram se tornando instrumentos ou vasos de ira, vasos de ódio, vasos de revolta, né? Vasos de muita coisa, menos da unção graciosa do Espírito de Deus. Ainda que se declarem fiéis ou temente a Deus, são apenas posições de batalhas, questionadores de questionadores, acusadores dos acusadores. O caminho adequado é o caminho da submissão e da obediência a Deus, aproveitando os nossos dias, aproveitando toda e qualquer ocasião, como diz a palavra de Deus, para remir o tempo, resgatar o tempo, aproveitar o bom tempo que o Senhor Deus nos concede, não só para proclamarmos o teu nome, não só para proclamarmos o nome santo do Todo-Poderoso, mas para vivermos em comunhão com esse santo e todo-poderoso Deus, porque ele é Deus fiel. Ele é Deus fiel. Abandona o pensamento de ódio, abandona o pensamento de vingança, abandona o caminho da ira. Isso vai destruir você. Isso vai acabar arruinando a sua vida. Quando a Bíblia fala que na sua ira, seu tempo, Deus há de recompensar, o comentarista aqui, ele apresentou uns dados aqui que eu vou ler que são bastante interessantes, para que você saiba que Deus é fiel, que Deus é justo, que Deus zela pelo seu próprio nome, pela sua própria integridade. Deus, na sua soberana graça, garante que a sua palavra é fiel e verdadeira e que nada, absolutamente nada do que ele nos prometeu faltará. Por que podemos confiar nisso? Porque podemos olhar para trás, podemos olhar para a nossa vida, podemos olhar para as vidas de outras pessoas, podemos olhar para a vida dos primeiros cristãos também, a vida dos judeus, da história de Israel e de inúmeros outros povos que confiaram em Deus, e Deus é fiel. Todos eles dirão para você que Deus é fiel. Vale a pena confiar em Deus. Em tempos do chamado cristianismo primitivo, dos primeiros anos ou primeiros séculos da fé cristã sobre a terra, período em que os romanos dominavam boa parte do mundo, os historiadores pegaram 30 pessoas. Entre essas 30 pessoas, imperadores, governadores de províncias e oficiais de alta patentes. Todos esses 30 homens se notabilizaram na história por serem perseguidores dos cristãos, por terem sido perseguidores da fé cristã. E vamos um relato aqui do que aconteceu com esses homens. Aqui. Desses 30, um enlouqueceu rapidamente após uma atrocidade. Outro foi assassinado pelo próprio filho. Um outro ficou cego. Os olhos de um deles foram ejetados da sua cabeça. Um deles se afogou. Outro foi estrangulado. Outro ainda morreu miseravelmente em cativeiro. Um caiu morto de modo que o comentarista diz que não é digno de menção. Outro morreu por motivo de uma doença tão repugnante que muitos de seus médicos foram mortos por não aguentarem o mau cheiro que tomava conta do quarto. 2 cometeram suicídio. Um terceiro tentou suicidar-se, mas precisou pedir ajuda para terminar o trabalho. 5 foram assassinados por seu próprio povo ou por seus servos.
Outros 5 sofreram mortes profundamente miseráveis e excruciantes. Muitos deles morreram por complicações ocultas de doenças e oito foram mortos na batalha ou depois de serem levados para o cativeiro, como cativo. Entre esses homens, se notabiliza aqui um chamado Juliano, conhecido como o apóstata. Dizem que ele, em um momento da sua vida, no auge da sua prosperidade, apontou uma lança, uma adaga, né, uma adaga para o céu, uma espada, apontou uma adaga para o céu e desafiou o Filho de Deus, a quem ele chamava habitualmente de Galileu. Quando ele foi ferido em batalha, ao perceber que tudo havia acabado, recolheu o sangue coagulado e jogou para o alto, lançou ao ar, exclamando: Tu venceste, ó Galileu. Essa é a última frase atribuída a um homem que se rebelou contra a autoridade do todo soberano Deus e que se revoltou contra o ungido, o príncipe de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esses são os 30 notáveis no período do Império Romano. E se você procurar pela história, você encontrará muitos outros que tiveram fins de vida terríveis, em condições assim que não se permite a um animal perecer. Deus é fiel, Deus é justo. Deus não precisa que nós façamos justiça por ele. Deus não precisa. Deus não tem necessidade do nosso senso de justiça. Deus se alegra na nossa obediência a dele. Não permita que a revolta tome conta da sua vida. Não se revolte contra os revoltados, tá? Não se lance em ataques inúteis contra aqueles que se rebelam contra o Todo-Poderoso Deus, contra a sua palavra, contra seu Filho Jesus Cristo, quer eles estejam dentro ou fora das igrejas. Não se preocupe, porque a palavra de Deus declara: a mim, ou seja, ao Senhor, pertence a vingança. A Deus pertence o fazer perfeita justiça. Deus zela pela sua palavra e Deus zela pelo seu próprio nome. E Deus tem um dia para julgar toda a humanidade, todos os atos, todos os feitos. Nesse período é tempo para se fazer o bem, é tempo para se divulgar a palavra de Deus, é tempo propício para vivermos em comunhão com esse Deus todo-poderoso, santo, justo e misericordioso, que adia a justiça, aguardando e esperando o arrependimento dos pecadores. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda paz, muita paz.